Aviso: pode conter erro ortográfico. Capítulo 18. Bom dia, nave, disse Ezequiel saindo do portal. Oi, disse Claude saindo do portal. Olá, disse a nave. Então você já conseguiu o ego, disse a nave. Sim, agora localize a próxima nave, disse Ezequiel entrando na nave. Não acha que foi seco demais, não? Perguntou Claude entrando na nave. Talvez, disse Ezequiel. Ele tá assim desde que chegou, disse a nave. Então, conte-me mais sobre esses egos, disse Ezequiel se sentando na cama. Que cheiro de comida, disse Claude colocando sua mochila no chão. Enfim, você sabe o básico do básico, agora eu vou contar a parte mais complexa, disse Claude se sentando. Existem alguns critérios para um objeto virar um ego evoluído. O primeiro é ter mais de 10 almas de terceiro grau, o segundo é ter pelo menos uma alma de segundo grau e o terceiro e mais importante requisito, nomear o objeto, disse Claude. Então é só fazer isso e pronto, arma com ego evoluído? Perguntou Ezequiel. Bom, se você concluir tudo isso, você poderá iniciar o processo de fusão das almas e gerar uma alma ego, disse Claude. Mas por que um nome é o passo mais importante? Perguntou Ezequiel. O nome que você dá para o objeto diz muito sobre ele. Por exemplo, se você nomeia uma espada como sangrenta, ela ganhará poderes de sangue, disse Claude. Então não seria só nomear algo com o nome de um deus e pronto, poder ilimitado, disse Ezequiel. Aí já vai longe, tem um limite de até onde as almas podem ir, já que ela usa o poder das almas para criar esse poder. Então se você der o nome de algum deus, a arma só vai conseguir uma parte dos poderes dele, disse Claude. Mas se você tiver várias almas de alto nível, você pode fazer algo maior, disse Claude. Então aquele era o número mínimo, disse Ezequiel. Sim, disse Claude. Bom, então deixe-me dizer o nome dos outros guardiões, disse Claude. Nuvem da transmutação celestial, mas eu prefiro Claude, o divino santo de múltiplas faces, mas ele prefere Santos, guardião do portão celestial, mas ele prefere ser chamado de Tazar, ídolo do rei dos gigantes, mas ele prefere Giga e por fim ceifeira do mundo invertido, mas ela prefere Sotana, disse Claude. Que nomes extravagantes, disse Ezequiel. Esse é o objetivo, nomes fortes criam poderes fortes, mas usamos os nomes secundários, disse Claude. Afinal seria estranho ficar falando o nome real, disse Claude. Pelo visto o seu antigo mestre também era fã das histórias de cultivação, disse Ezequiel. E, ele tinha uma pira com isso, disse Claude. Tem como me falar um pouco sobre cada guardião? Perguntou Ezequiel. Fizemos um contrato de não falar sobre uns aos outros prós desafiantes, os nomes foi a única parte que podemos falar, disse Claude. Então me explique um pouco dessa coisa de alma grau 13 e 2, disse Ezequiel. Simples, uma alma de 5º grau pode destruir pequenas áreas, uma de 4º grau pode acabar com cidades, uma de 3º com países, uma de 2º com planetas e por fim, uma de 1º com sistemas planetários, disse Claude. Caralho, isso é mais do que eu esperava, disse Ezequiel. Pois é, isso tudo para fazer o mais fraco dos egos, disse Claude. Agora eu entendo, eu também daria um nome fora para uma arma se precisasse passar por isso, disse Ezequiel. Bom, todos os guardiões foram criados com 50 almas de 3º grau e 5 de 2º grau, disse Claude. Então todos os guardiões são muito fortes, disse Ezequiel. Como nosso mestre morreu, nosso poder foi reduzido, disse Claude. Meu foco não é combate, mas eu sou forte. Antigamente na minha forma de nuvem eu era do grau 3, disse Claude. Todo o resto deles são de 4º grau sem um mestre, disse Claude. Então você seria o mais fraco deles, disse Ezequiel. Bom, sim e não, como eu posso copiar tudo, menos egos evoluídos e comedoras de egos, e eu só consigo copiar até o nível de poder do meu mestre atual, mas no portal eu podia copiar o poder total, disse Claude. Então agora quanto mais forte for meu mestre, mais forte o alvo que posso copiar, disse Claude. Não entendi quase nada, mas certo, disse Ezequiel. Eu não sei explicar direito o meu poder, disse Claude. Basicamente é copiar até o nível de força do seu mestre, disse Ezequiel. Sim, disse Claude. Você consegue copiar os poderes também? Perguntou Ezequiel. Não, eu posso aprender, mas eu não consigo copiar totalmente os poderes, eu posso ver as memórias de forma bem superficial, disse Claude. Juntando com o fato de eu ter esquecido boa parte do que eu aprendi com as memórias dos outros na época do primeiro mestre, disse Claude.
Eu estou no primeiro grau, disse Claude. Isso quer dizer que eu também estou no primeiro grau, disse Ezequiel. Chegamos ao destino, disse a nave parando. Isso foi perto, disse Claude. Bom, eu vou pegar a chave, disse Ezequiel indo até a porta. Boa sorte, disse Claude. Eu não preciso disso, disse Ezequiel abrindo a porta. Mas que mer, disse Ezequiel sendo acertado com força pela chave caindo no chão. Sua chave de merda, disse Ezequiel se levantando. Vem cá, disse Ezequiel tentando pegar a chave. Ai, disse Ezequiel sendo acertado no topo da cabeça pela chave. Por que essa chave é tão diferente da anterior? Perguntou Ezequiel tentando pegar a chave. As chaves são conectadas diretamente com o portal, então cada portão tem a sua chave, disse Claude. E todas as chaves aparecem perto de seus portais, disse Claude. De quem é essa chave? Perguntou Ezequiel quase pegando a chave. Porra, disse Ezequiel sendo cutucado na garganta pela chave. Só se eu olhar mais de perto eu posso reconhecer a energia da chave, disse Claude. Chave maldita, disse Ezequiel pegando a chave. Finalmente, disse Claude. Diz logo de quem é essa chave, disse Ezequiel. Eu nem preciso ler a energia para saber, é a chave dos santos, disse Claude. Essa chave virada no diabo é dos santos? Perguntou Ezequiel. Bom, ele é a espada e o mais impulsivo dos guardiões, disse Claude. Então vamos logo pro portal, disse Ezequiel. Sim, disse a nave voltando a se mover. Me pergunto como ele vai reagir quando a gente aparecer lá, disse Claude. Queria poder saber o poder dele antes de lutar, disse Ezequiel se jogando na cama. Bom, boa noite, disse Ezequiel dormindo. Ele foi dormir, disse Claude indo até a área do piloto. Faz tempo que não vejo essa vista, disse Claude olhando pela janela. Bom, estamos indo cada vez mais perto de juntar o time todo, disse Claude. Time skip. Acorda, disse Claude puxando o pé do Ezequiel. O que você quer? Perguntou Ezequiel. A gente chegou no portal, disse Claude. Quanto tempo eu fiquei dormindo? Perguntou Ezequiel. 1 hora, disse Claude. Tá, disse Ezequiel levantando. Então vamos acabar com o fio da espada, disse Ezequiel abrindo o portão da Babilônia. Eu nem vi os tesouros, disse Ezequiel colocando a cabeça no portal. Eu preciso de uma arma, pensou Ezequiel pegando a primeira caixa que viu. É meio pequena, então deve ser uma adaga, pensou Ezequiel abrindo a caixa. Foda, pensou Ezequiel vendo uma réplica exata da lâmina invertida do céu. Eu me lembro dessa, disse Claude. O que tem ela? Perguntou Ezequiel. O chefe tinha uma coleção de armas principais que ele não deu o ego evoluído, e essa faz parte dela, disse Claude. Então essa arma é forte? Perguntou Ezequiel. Sim, ela faz parte da elite, disse Claude. Mas me diga, uma arma que tem um ego normal, qual a diferença entre uma com ego evoluído? Perguntou Ezequiel. Uma arma com ego normal está basicamente adormecida, então a evolução é basicamente acordar o ego, disse Claude. O seu antigo mestre devia ser um grande colecionador de egos, disse Ezequiel. Sim, ele era, mas foi isso que acabou fazendo ele morrer mais cedo, disse Claude. Como assim? Perguntou Ezequiel. No ritual de evolução do ego, um pedaço da alma do mestre é selado no objeto, tornando assim um pedaço dele eterno e mostrando seu esforço, força e dedicação, disse Claude. É um sinal de sua paixão pelo objeto, disse Claude. Como eu não ouço falar disso? Perguntou Ezequiel. Muitos eram contra isso, então destruíram todos os conhecimentos sobre isso, mas nós sabemos passo a passo de como fazer, disse Claude. Isso parece muito um roteiro preguiçoso, disse Ezequiel. Concordo, disse Claude. Enfim, vamos ir derrotar os santos, disse Ezequiel indo até a porta. Eu não posso ajudar, disse Claude seguindo Ezequiel. Por quê? Perguntou Ezequiel saindo da nave. Faz parte do contrato, não interferir nos testes, disse Claude. Enfim, vamos lá chave, faça a sua, disse Ezequiel tirando a chave do bolso. Oh, brilhante, disse Claude vendo a chave brilhar e virar uma espada em formato de chave. Muda o portal, mas a chave faz o mesmo, disse Ezequiel colocando a chave na fechadura. Pronto para ir se ferrar contra os santos? Perguntou Claude. Talvez, só não me sinto bem de lutar sem saber nada, disse Ezequiel entrando no portal.
Não se preocupe, o poder dele é meio fácil de entender, disse Cloud entrando no portal. Bem-vindo ao portal, Laminae, jovem guerreiro, disse o portal. Latim de novo, pensou Ezequiel. Bom dia, jovem guerreiro, faz tempo que não recebo desafiantes, disse alguém de cabelos amarelos, olhos verdes, o rosto angelical, uma auréola, uma camisa manga longa branca justa no tronco e larga nos braços, uma calça branca larga, um pano branco enrolado na cintura, parecendo até uma toalha e sem sapatos, sentado em um trono de espadas. Oi, Santos, disse Cloud. Oi, Cloud, disse Santos. Então esse pivete é o desafiante, disse Santos. Sim, e parece que ele é igual ao mestre, disse Cloud. Tá, eu vou fazer o teste, então, se ele me acertar uma vez, eu considero que ele é forte o suficiente para ser meu mestre, disse Santos. Não se arrependa, disse Ezequiel correndo até o trono. Eu tenho um poder, disse Ezequiel atacando com a lâmina invertida do céu. Previsível, disse Santos criando uma espada e bloqueando o ataque. Você precisa de mais do que isso para me conquistar, disse Santos empurrando Ezequiel para longe. Vamos começar para valer, disse Santos levantando. Santo, módulo 4, disse Santos transformando a espada em uma katana branca e dourada com uma guarda parecida com a daia do Gilgamesh, mas com uma cruz e algumas estrelas na guarda, um cabo curvo e uma coroa no final do cabo. Ainda não entendi seu poder, disse Ezequiel. Simples, uma espada, várias formas, disse Santos. Agora faz sentido, o divino santo de múltiplas faces, disse Ezequiel. Cai pro pau, disse Ezequiel atacando de novo. Só vem, disse Santos atacando. Fim do capítulo 18.